Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 até o versículo 17. Está lá no Data Show aqui, você pode acompanhar, mas deixa a sua Bíblia aberta também, por favor, o seu smartphone. Está escrito assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Todos nós conhecemos a passagem de Atos capítulo 2, Pentecostes. A igreja estava unida, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, então o foco deles estava pregar a cruz de Cristo, Jesus que morreu, mas que ressuscitou. Os discípulos estavam unidos, estavam em oração naquele momento ali, e a cruz uniu cada vez mais os discípulos de Cristo. Uniu tanto que eles estavam ouviram a recomendação de Jesus para que eles ficassem em Jerusalém até que eles recebessem do alto poder. E eles estavam reunidos ali em oração, e o Espírito Santo reconciliou cada vez mais, uniu cada vez mais a igreja do Senhor, né, aquele povo que estava ali. E isso foi algo que aconteceu de forma natural, porque quando o Espírito de Deus está na nossa vida, isso acontece na nossa vida naturalmente. Não era uma unidade qualquer, uma unidade profunda, que atraía a salvação até mesmo daqueles que estavam fora desse corpo, fora da igreja de Cristo. E isso era muito diferente do que, infelizmente, estava acontecendo na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, Paulo estava comparando a igreja, lá em capítulo 12, versículo 12 de 1 Coríntios, não precisa abrir. Paulo comparou a igreja com um corpo. Muitos membros, mas só uma cabeça, que nós sabemos que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Então, a igreja tinha pessoas lá e Paulo estava orientando as pessoas: olha, vocês não podem dizer que um pé não precisa da mão, ou um pé não precisa do olho, eu não preciso de você. Pelo contrário, cada um de nós precisamos uns dos outros. E se cada parte de nós agir sozinha, a tendência é acontecer um colapso no corpo, né? Geralmente a pessoa que tem algum problema, que começa a mexer sozinha, é porque está com algum problema que a mente não está conseguindo comunicar com essa parte do corpo. Um dos problemas, né, que acontece. Não sou médico, não sou especialista, mas a gente sabe disso, né? Então o corpo, a igreja, como o corpo de Cristo, ela vive em uma plena harmonia. E quando cada um cumpre o seu papel de forma humilde, o reino de Deus avança. Amém, irmãos? Somos corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Jesus Cristo e Ele é a cabeça desse corpo. Ele é a mente desse corpo. Se a gente fosse colocar como se fosse um computador, ele é a placa-mãe, o processador onde manda todas as informações para o resto do computador, né? Aquele que coordena todos os movimentos do corpo. E quando nós seguimos as suas ordens, estamos unidos com ele. Mas quando nós rejeitamos as ordens dele, nós rompemos essa união, e infelizmente foi isso que aconteceu na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, todos nós já sabemos que era uma igreja muito problemática. Muitos irmãos eram sábios aos seus próprios olhos, principalmente no campo da filosofia. E principalmente por este motivo eles estavam divididos, eles não conseguiam entrar num acordo e estavam sempre
considerando essas ideias filosóficas, as ideias gnósticas, como a fonte principal da sabedoria. Paulo escreve para esta igreja e apresenta que a sabedoria de Deus é a verdadeira sabedoria. E essa sabedoria de Deus, para os gregos, para os filósofos daquela época, é loucura. Quando a gente fala, não, qual é o Deus que você serve? O Deus que eu sirvo é um Deus que morreu, se humilhou perante toda a humanidade, foi crucificado e morreu, e ao terceiro dia ressuscitou. Isso para aquelas pessoas que, até hoje, né? Isso é uma loucura, uma informação dessa. Você acredita num Deus que é humilde a esse ponto, né? Então, eles têm uma visão de que um Deus tem que, de um Deus que seria um ser superior com toda a força, e que é o nosso Deus, é claro, mas que nunca se humilhasse como Jesus se humilhou, né? Então Paulo escreve apresentando essa sabedoria para os gregos, que era uma loucura, mas que é somente através desta sabedoria que nós, os crentes no Senhor Jesus Cristo, podemos compreender a mensagem da cruz, pois é a única mensagem que pode e que une a igreja do Senhor em uma mesma fala e até mesmo em uma mesma disposição mental e no mesmo parecer, conforme o verso 10 que diz. Você pode me acompanhar também, por favor? Verso 10 desse primeiro capítulo. Todo mundo achou? Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. E com base nisso tudo que eu falei, eu gostaria de convidar você para refletir sobre o tema unidos até com o mesmo pensamento. E é assim que a igreja de Cristo deve andar, unida, até com o mesmo pensamento. Isso é até estranho quando a gente fala hoje em dia, numa era onde cada um pensa uma coisa de forma, às vezes até crítica, né, a outra, mas eu vou te mostrar na Bíblia que essa é a orientação que Deus nos dá, para que nós sejamos unidos até com o mesmo pensamento. E, em primeiro lugar, para uma igreja ser unida no mesmo pensamento, ela precisa entender que a sabedoria sem a cruz de Cristo, ela promove divisão. E está aí o verso 11, o verso 12, que diz: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então você percebe, conforme eu falei, tinha a filosofia, estava rondando a igreja de Coríntios, não somente isso, mas muitos outros ideais de outras religiões. Então, na igreja de Coríntios tinha esses grupos que se identificavam com Paulo, o outro se identificava com Apolo, o outro se identificava com Cefas ou Pedro, o outro se identificava com Cristo. Então, havia um grande partidarismo na igreja. E esse partidarismo nunca, jamais vai glorificar o nome de Deus, mas exaltava exatamente estas figuras, o que Paulo rejeitou essa exaltação. E é o que a gente percebe no contexto, é que havia uma soberba na parte desses gregos, né? E com isso eles não queriam ouvir uns aos outros, porque eles tinham a referência dessas filosofias, dessa sabedoria humana, que aos olhos dele deveria ser seguida. E na verdade a gente sabe que não é isso que tem que ser feito, não é essa visão que Jesus nos apresenta, que Paulo fala sobre a questão da sabedoria ali. Então, eu não estou me referindo apenas numa divergência de opiniões, uma pequena divergência de opiniões. Não é isso, irmãos. Eu estou falando de facções que estavam no meio da igreja de Coríntios. Tinha partidarismo no meio da igreja, tinha inclinações humanas, tudo isso sem a direção de Deus. Então, a sabedoria humana, quando colocada acima da cruz de Cristo, ela torna a cruz de Jesus inútil. Conforme o próprio verso 17. Pedi para pular o slide.
No verso 17 diz: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, a sabedoria que Paulo pregava e que nós devemos pregar é Jesus crucificado. E através dessa mensagem é que Deus age convencendo os nossos corações, convencendo o coração das pessoas, ainda que seja mais duro possível. É isso que acontece quando nós falamos desta sabedoria que só provém do Senhor, que ela vem de Deus. As pessoas entendem essa sabedoria e elas se entregam a Cristo. E essa sabedoria, é claro que esta sabedoria está muito, infinitamente além de qualquer sabedoria humana. Então, hoje, a igreja no geral, é claro, não estou referindo à nossa igreja em si, mas a igreja no geral, ela repete isso. Como? Quando começa a adorar alguns tipos de líderes, alguns tipos de estilos, coloca às vezes alguns tipos de doutrinas que são contrárias às escrituras, até mesmo acima da comunhão. Então, um irmão mais estudado despreza aquele irmão simples. Com certeza você já viu isso acontecer na igreja. Aquela pessoa é muito estudada, só que ele tem um estudo e esse estudo ele despreza aquelas pessoas que não têm estudo, que não tiveram a mesma oportunidade que ele. E aí acontece duas coisas, né? Esse irmão age por soberba e o outro também se fecha. Por quê? Porque ele se sente julgado. Eu não vou falar nada porque esse irmão vai me reprimir de alguma forma. Então ele se fecha. E ambos, por causa disso, ambos anulam a cruz de Cristo. Porque eles não estão com o pensamento de que a sabedoria deste mundo ela promove essa divisão. Eles não conseguem perceber isso. Outra coisa também que percebe essa questão da divisão é preferências por pregadores. Irmãos, nós já vi tanta coisa acontecer, eu já vi pessoas falarem de, eu gosto do Augusto Nicodemos. Eu não, eu gosto do Hernandes Dias Lopes. Se o Hernandes pregar, para mim, não vale de nada. Mas se o Augusto pregar, para mim, é uma maravilha. Ou vice-versa, se o Augusto pregar, pregação chata, não gosto. Mas o Hernandes Dias Lopes, aquele é um homem de Deus. Irmãos, ambos estão pregando a palavra de Deus. O nosso foco, o nosso interesse principal não é em saber quem está falando, mas o que está sendo dito. Então, por isso que eu coloco sempre essa ênfase, a sabedoria sem a cruz promove divisões. Já tive problemas com pessoas que cismavam com essa situação de preferência de pregadores. Não que você não possa ter preferência de pregadores, mas quando você anula o foco principal, que é a mensagem da cruz, simplesmente porque uma pessoa falou, você está anulando a cruz de Cristo. Não sei se foi muito claro o que eu falei, mas eu repito, sem problema. Por exemplo, você crê que Jesus Cristo morreu por você. Aí o Nicodemos fala isso. Você não gosta do Nicodemos, por exemplo. Nicodemos fala, Jesus Cristo morreu por você. E você diz, Nicodemos está falando para mim, não presta de nada. Ué, mas por quê? Se a cruz de Cristo que está sendo o foco principal. Então a nossa sabedoria não pode estar voltada simplesmente no conhecimento humano ou numa pessoa em si, mas sim no próprio Jesus Cristo. Então a sabedoria sem cruz, ela anula o evangelho. E é o que a gente viu nesse versículo 17 aí. Versículo 17 diz, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. E essa palavra anular, ela tem alguns significados muito interessantes. Significa esvaziar, ou seja, para que não se esvazie a cruz de Cristo, para que não torne a cruz de Cristo vã, para que não torne a cruz de Cristo inútil, para que não torne a cruz de Cristo sem efeito, ou até mesmo para que não torne a cruz de Cristo falsa. Então, quando nós utilizamos a nossa própria sabedoria, abandonamos a sabedoria da cruz de Cristo, nós fazemos com que a cruz de Cristo se torne vazia. O sacrifício de Cristo não serviu para nada. Então, era exatamente isso que Paulo estava batendo naquela tecla ali.
Oi, isso. E em segundo lugar, irmãos, a gente percebe que quando a cruz ela é anunciada, a cruz de Cristo ela reconcilia e ela une a igreja. E é isso que a gente viu, pode passar o slide? A gente viu isso no verso 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de nós? Então, a divisão que estava acontecendo na igreja de Corinto era tão grande que eles deixavam de glorificar a Jesus, simplesmente para dar glórias uns aos outros. Quando começamos a achar que nós não precisamos de ninguém, a gente acaba fazendo isso também. E é claro que algumas pessoas pensam, eu preciso de Paulo, eu não preciso de Pedro, ou eu não preciso de Apolo. Não, nós somos um corpo. E esse corpo precisa de todas as partes desse membro, porque é importante. Com certeza você já viu pessoas que não têm os braços, por exemplo, um rapaz sem os dois braços tocando guitarra com os pés. É claro que tocava bastante, muito bem, mas se com os pés ele toca daquele jeito, mas e se ele tivesse as duas mãos também? Como que ele seria, né? O processo dele de evolução no instrumento, entre outros talentos, há mais gente pintando com os pés, sem ter a mão. Então, todos nós precisamos. É claro que quando não tem os braços, a tendência do corpo é tentar se virar sozinho, mas sempre sofre por causa disso. Então, isso tudo estava acontecendo na igreja de Corinto, lá no capítulo 12, conforme eu já mencionei. E se isso acontecer no nosso meio, é algo muito grave, porque certamente a gente já se desviou do propósito principal do Evangelho, que é nos reconciliar com Deus e nos reconciliar com nós mesmos. Paulo escreveu isso sobre essa reconciliação na segunda carta, pode passar? Na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 20. Dá para estar pequenininho. Olha só, o texto está falando que ele nos deu o ministério da reconciliação. Por quê? Porque esse ministério estava em Deus através de Cristo. Deus enviou Jesus nessa terra para reconciliar essa terra com Ele. E Ele nos deu esse ministério para quê? Para fazer a mesma coisa. Há pessoas, irmãos, que são inimigos de Deus nesta terra. E nós temos esse trabalho também, porque a cruz de Cristo, ela nos reconcilia e nos une. E Ele nos confiou esse ministério dessa palavra da reconciliação. Então, lá no versículo 20, no finalzinho, ele diz: rogamos que vos reconcilieis com Deus. Isso era um grande problema que a igreja de Corinto estava tendo. Às vezes nós pensamos assim, mas o que isso tem a ver? É importante, porque quanto maior é a união da igreja, quanto mais a igreja se reconcilia, quanto mais a igreja se aproxima desse ministério da reconciliação, mais a igreja cresce na graça, mais a igreja cresce no conhecimento. Às vezes você pode dizer, não, mas eu não estou tendo problema com ninguém. Não estou falando que você está tendo problema com alguém. Estou falando para você, se você já é reconciliado com essa pessoa, aumente cada vez mais essa comunhão com essa pessoa. Aumente mais a mensagem da cruz entre você e essa pessoa dentro da igreja e lá fora também. Há pessoas, às vezes, que não conseguem ter uma caminhada constante na igreja. Depois eu vou falar até mesmo a questão dos pequenos grupos, né? Que às vezes a pessoa ela tem dificuldade de se relacionar uns com os outros. Por que isso? Porque às vezes a gente não consegue entender isso, mas a minha forma de falar com você é que se reconcilie com o teu irmão. Se aproxime do teu irmão, não tenha esse distanciamento, porque isso faz parte da vontade de Deus. Que nós possamos estar unidos em Cristo, nós também possamos estar unindo pessoas à igreja de Cristo, unindo pessoas ao corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo somos nós que servimos ao próprio Cristo. Né? Eu pergunto novamente, Cristo está dividido? Não, irmãos, ele não está dividido. A igreja que vive nessa divisão, como a igreja de Corinto, ela está fora de Cristo, porque ela não entendeu isso. Pois ele é um corpo e a igreja é membro deste corpo.
Então, quanto mais unidos nós estivermos, mais nós estaremos fazendo a vontade de Deus. A verdadeira sabedoria, ela vem do Espírito e ela nos conduz à humildade, ela nos conduz ao amor e ela nos conduz à reconciliação. Ou seja, ela nos conduz a uma união da família de Deus. A fé não se apoia apenas nos argumentos humanos, nessa sabedoria deste mundo, conforme o que estava acontecendo na igreja de Coríntios, mas a fé ela se apoia no poder de Deus. A cruz de Jesus nos une cada vez mais. A soberba que estava acontecendo entre eles estavam dividindo eles. A igreja de Jesus sempre escolhe a cruz de Cristo. Aí eu faço uma pergunta para você. Você conhece alguém, seja dentro da igreja ou seja fora da igreja, você conhece alguém que está precisando se reconciliar com Deus ou até mesmo com a igreja? Eu não estou falando de pessoas que já estão afastadas de comunhão. Tem pessoas que às vezes estão em comunhão, mas estão fora da igreja de Cristo. Elas fazem parte de uma instituição em si, mas pessoas às vezes que estão totalmente fracas espiritualmente, pessoas que não conseguem orar mais, pessoas que não conseguem mais ler a Bíblia, não conseguem ter um momento de devoção com Deus, pessoas que não têm força para absolutamente nada disso que eu falei. Você conhece alguma dessa pessoa? Seja um embaixador de Cristo, alguém que reconcilia essa pessoa com o Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas que precisam voltar para essa comunhão da igreja. E aí, às vezes, até mesmo ela está frequentando a igreja em si, mas ela não está fora do corpo de Cristo. Aí que entra o que eu falei sobre o PG. A pessoa está na igreja, mas ela não frequenta um PG. Ela está na igreja, mas ela não tem momento nenhum, não vem em um culto de oração. Ela está na igreja, mas ela não está envolvida nem na escola bíblica dominical. Ela vem na igreja, mas está envolvida em absolutamente nada na igreja. Às vezes ela vem na igreja, mas não está envolvida nem às vezes acaba o culto, ela vai embora direto, ela não tem comunhão nenhum com a igreja. A igreja simplesmente se tornou um dia atípico. Eu vou quando eu quero, eu vou quando eu tenho vontade. Irmãos, a cruz de Cristo faz com que a gente se une. Amém? A cruz de Cristo nos une e a gente consegue ter essa mentalidade. Então, se você conhece essa pessoa, o meu convite é para você orar por essa pessoa, porque você é um embaixador de Cristo. Você precisa fazer com que essa pessoa se reconcilie com Deus urgentemente. Lucas capítulo 15, versículo 7 diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando eu falei disso aqui, eu acredito que você pensou no nome de alguma pessoa que está fraca espiritualmente ou que está precisando se reconciliar com Deus. E eu gostaria de pedir você para fechar os seus olhos nesse momento e orar silenciosamente pela vida dessa pessoa. E depois eu vou quebrar isso orando. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, quantas pessoas que estão amigos nossos, parentes, mas que estão precisando da graça do Senhor, Deus. Estão precisando se reconciliar com o Senhor. Pessoas, às vezes, que ouviram a mensagem do Evangelho e se afastaram, porque ouviram palavras que entristeceram ele durante essa caminhada. Talvez pessoas que estejam aqui mesmo ouvindo isso e que estão precisando se reconciliar com o Senhor, Deus. E eu sempre falo que às vezes tem pessoas que estão na igreja e estão precisando disso. Pessoas que estão na igreja e têm um coração tão duro, Deus. Pessoas na igreja que têm um coração que às vezes a gente até duvida se realmente creu no Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa oração, Deus, é que a pregação da cruz seja
anunciada hoje no coração dessa pessoa ou do amigo, dos nossos amigos que estão afastados. Eu conheço tantas pessoas que estão afastadas do Senhor, Deus. E eu peço, a minha oração é nesse momento, Deus, é que essas pessoas se reconciliem urgentemente com o Senhor e que eles se tornem corpo de Cristo. Que esse pé ou essa mão machucada, né, que faz parte do corpo, que esteja ferido, volte, que o Senhor derrame o bálsamo, Deus, que possa curar essa pessoa dessa ferida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Quando essa pessoa se reconciliar com o Senhor, o verso 15, capítulo 15, verso 7, que a gente leu aqui de Lucas, haverá grande júbilo no céu. Haverá grande júbilo no céu. Então nós estamos falando, irmãos, sobre unidos até com o mesmo pensamento. A gente já chegou a ver um pouco aqui que a sabedoria que estava na igreja de Corinto ou em qualquer outro lugar, ela promove uma divisão, porque ela abandona a cruz de Cristo e ela promove essa divisão porque os pensamentos seguem de acordo com aquilo que ele acha. Mas a gente também viu, de acordo com esses textos que apresentei, que a cruz de Cristo, ela une a igreja e ela reconcilia aqueles que estão fracos, aqueles que estão desviados. E em terceiro lugar, a gente percebe que a mente de Cristo alinha a igreja. A mente de Cristo faz com que a gente fique alinhado. E o verso 10 do capítulo 1 que a gente leu, diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, a igreja de Jesus Cristo fala a mesma coisa, conforme o texto que foi falado aqui, e ela tem a mesma disposição mental também. Então a igreja de Cristo fala a mesma coisa e não tem essas divisões na mente, no coração. Por quê? Porque nós somos todos família de Deus, nós somos povo de Deus, nós somos corpo do mesmo Cristo, né? Antes, nós também estamos, conforme o texto diz, nós estamos unidos numa mesma disposição mental. E essa disposição mental, eu estava procurando o significado da palavra, significa mesmamente, incluindo até mesmo a igualdade das faculdades de perceber e de entender, a habilidade de sentir, o mesmo entendimento, a mesma razão no sentido mais estreito, como capacidade de verdade espiritual, os mesmos poderes superiores da alma, a faculdade de perceber até mesmo as coisas divinas. E eu gosto muito daquela, quando eu era adolescente, eu tinha alguns amigos, inclusive o Alberto era um deles, o Alberto tocou baixo com a gente esses dias. Às vezes a gente via alguma situação, pensava a mesma coisa, aí olhava um para o outro e a gente estava na mesma ligação, no mesmo pensamento. É exatamente isso que Paulo está falando. Vocês precisam ter o mesmo pensamento, a mesma disposição mental de reconhecer a bondade e também de reconhecer o que o mal está agindo, né? O poder de julgamento, vocês precisam saber julgar da mesma forma. Claro que calmamente e imparcialmente, o mesmo modo particular de julgar, de sentir, de pensar, vocês precisam ter esse mesmo modo. É isso que Paulo está falando para a igreja de Coríntios. E aí ele continua dizendo que ele precisa também ter o mesmo modo, mesma forma, mesmo parecer, melhor dizendo, né? Que também é muito semelhante à mesma disposição mental, mas é mais para o sentido do conhecimento. Então vocês precisam ter a mesma faculdade de conhecimento, a mesma mente, a mesma razão, aquilo que é pensado e é conhecido, a mesma mente de alguém. Olha quantos significados tem essa palavra. Vocês precisam ter a mesma visão, a mesma opinião, o mesmo discernimento em relação em que deve ser feito, a mesma determinação, o mesmo propósito, a mesma intenção, o mesmo conselho, enfim.
nós temos que ser um em Cristo. É isso que ele está dizendo. Um em todos os sentidos. A nossa mente deve ser a mesma, mas o nosso conhecimento e também o nosso conhecimento acerca de Cristo. Peraí, irmão, você está dizendo que a gente tem que ser um monte de robôzinho, todo mundo pensar a mesma coisa? Não, irmãos. Felizmente a gente vive numa era que todo mundo contesta tudo. Se a gente colocar alguma informação na internet de que Deus é amor, a pessoa tenta contestar essa expressão de que Deus é amor. Então, a gente não pode se apegar a essas coisas. Pelo contrário, a gente tem que ter a mesma mente de Cristo. Hoje tudo é contestado, hoje há uma discordância. É claro que isso, por um lado, é bom, porque as pessoas que tentam enganar umas às outras, dificilmente ela vai conseguir, porque a gente contesta tudo. Mas as pessoas que se deixam levar por essas palavras são pessoas que não têm uma orientação de Cristo. Então, mas aí fica uma outra pergunta, mas como que a gente vai saber o que Cristo está pensando sobre determinados assuntos? Como que a gente vai entender essa mente de Cristo? Através da palavra. É a forma que a gente consegue entender. É a única forma que a gente consegue perceber, é através da palavra. E somente o Espírito Santo pode nos orientar a ter a mesma mente. Porque, se você puder passar um pouquinho mais na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, diz: porque o Espírito a todas as coisas perscruta, no sentido de investigar, de explorar, averiguar cuidadosamente, até mesmo as profundezas de Deus. Então, somente Cristo, através do Espírito Santo, pode nos dar um entendimento pleno da sua palavra. Então, ele conhece tudo. O Espírito Santo conhece todas as coisas, todos os mínimos detalhes que passam na nossa mente. Ele sabe tudo sobre a tua vida, ele sabe tudo sobre a minha vida. Ele conhece todas as nossas disposições mentais. Ele conhece absolutamente tudo. Se a gente está andando de acordo ou não com Jesus. Não conseguimos esconder absolutamente nada de Deus. Nada, absolutamente nada de Deus. Nem aquilo que a gente acha, que a gente esconde, a gente não consegue esconder. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos e intenções do coração. Então, as nossas aflições estão diante do Senhor, os nossos problemas também estão diante do Senhor. E os nossos pecados também estão diante do Senhor. A gente não consegue esconder absolutamente nada de Deus. Aí você pergunta assim, mas o que isso tem a ver com a mesma disposição mental? Com o que isso tem a ver em nós estarmos unidos no mesmo pensamento? O verso 16 do capítulo 2, pode passar, que é um texto conhecido também. Vamos ler todo mundo junto? Pois quem o Senhor possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. A gente falou um pouquinho na reunião do conselho, A gente está louvando a Deus porque nós estamos alinhados. E quando o pastor falou na semana passada, muitas coisas sobre essa questão do alinhamento. E aí a gente fica pensando assim, mas como que pode a igreja estar tão alinhada assim? É porque a nossa mente não é não é nossa assim, em si. A nossa mente é a mente de Cristo. Nós temos o mesmo pensamento e vivemos da mesma forma de pensar, não por causa das filosofias deste mundo, mas porque nós temos a mente de Cristo na nossa vida. E não basta a gente apenas ter o conhecimento da Bíblia, do livro Bíblia em si, até porque um ateu pode ler a Bíblia e entender da forma dele.
Nós precisamos de Cristo, do Espírito Santo, para que a gente possa ter uma direção do que está escrito ali e do que Deus está querendo falar com a gente. A gente precisa ter a mesma sensibilidade de Cristo. A gente precisa ter a mesma mente de Cristo. E a gente precisa estar unidos com Cristo até no mesmo pensamento, porque a nossa mente não é mais nossa. Nós não pensamos mais como nós queremos pensar, mas nós pensamos como Cristo pensa. Amém? E então, antes de discordar de qualquer coisa que é apresentado de acordo com a palavra de Deus, de acordo com Cristo, reflita. Será que Jesus pensaria um negócio desse? Será que isso faz parte do caráter de Jesus? Será que Jesus pensaria e agiria dessa forma? Então, irmãos, nós vemos aqui que nós devemos andar unidos até com o mesmo pensamento. A gente percebeu que a sabedoria que estava acontecendo na igreja de Coríntios, sem a cruz de Cristo, só promovia divisão. A gente percebeu também que a cruz de Cristo nos reconcilia com Ele e nos reconcilia uns com os outros. Por isso que nós somos o corpo de Cristo. E a gente percebeu também no último ponto que a mente de Cristo nos alinha. Por que a mente de Cristo nos alinha? Porque nós temos a mente de Cristo na nossa vida. A mente de Cristo faz parte da nossa vida. Eu gostaria de convidar os irmãos aqui do louvor. Para concluir, irmãos, a igreja de Jesus Cristo ela é um corpo em harmonia. A cruz não apenas salva, a cruz nos une cada vez mais. Nós estamos passando por esse processo de união e isso tem aumentado cada vez mais. Nós agora estou referindo à segunda igreja presbiteriana. Cada vez mais nós estamos nos unindo cada vez mais e Deus está agindo cada vez mais. Quanto mais a gente se unir, mais a igreja vai crescer na graça e no conhecimento. Quanto mais nós nos unirmos, mais nós teremos a mesma mente de Jesus Cristo. Então Ele nos chama para falar a mesma coisa, de acordo com as Escrituras. Ele nos chama para sentir o mesmo amor e a caminhar com esse mesmo propósito. Nós não somos robôs, mas nós somos guiados pelo mesmo Espírito. Né? E é exatamente por esse motivo que muita gente morreu no passado. Porque umas pessoas traziam uma outra visão e às vezes, ao invés de eles discutirem aquela visão do que estava sendo dito, eles pegavam e matavam essas pessoas. Algo que é totalmente contrário ao que a gente entende. Então nós somos iluminados pela mesma palavra. Exatamente como aconteceu na igreja de Atos. O amor crescia cada vez mais porque eles estavam unidos até com o mesmo pensamento. Se há algo que precisa ser restaurado em você ou em alguém que você conheça, numa relação, numa visão errada, qualquer outra coisa, volte-se para a cruz de Jesus Cristo. Somente Jesus pode nos restaurar. Somente Jesus pode nos religar a Ele. Né? E a cruz é o ponto de encontro. Já viu naquelas empresas que tem um ponto de encontro? Olha, acontecer qualquer incêndio, qualquer coisa, vai todo mundo para aquele ponto de encontro ali. É exatamente a cruz. Se acontecer qualquer incêndio, entre aspas, na tua vida, corra para esse encontro, para a cruz de Cristo. Que o mundo veja em nós um povo que pensa como Cristo, que ama como Cristo e que vive para Cristo. Unidos até com o mesmo pensamento, sabe por quê? Porque nós temos a mente de Cristo Jesus. Nós temos a mesma ligação de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, em momento algum eu quis dizer que nós estamos divididos, Deus. Não foi essa a minha intenção. Pelo contrário, que nós já estamos unidos. Mas o meu desejo é que essa união multiplique. Meu desejo é que quando qualquer pessoa que estiver no nosso meio estiver doente, que nós possamos nos preocupar com essa pessoa, nosso irmão em Cristo. Que a nossa união esteja viva, Deus. Porque uma parte do nosso corpo está doente. No meu caso, até do nosso irmão Martins, Deus. Que a gente se preocupe, que a gente ore. Porque nós somos o corpo de Cristo. E nós não queremos ver nenhum dedinho
do nosso pé machucado e ferido, Deus. Nós não queremos ver absolutamente nada. Nós estamos unidos, Deus, porque nós temos a mente de Cristo. A nossa união não é por nós mesmos, até porque nós pensamos diferente de tantas outras coisas, Deus. Mas quando se referimos ao corpo de Cristo, a Jesus Cristo, a nossa forma de pensar se torna a mesma, Deus. Então abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Deus. E que essa aliança do Senhor, que faz com que a gente se una na mesma disposição mental, no mesmo parecer, na mesma fala, Deus, esteja viva em nossos corações. A gente não possa usar a nossa sabedoria para tentar resolver problemas que somente Cristo pode resolver. Então, abençoe a tua igreja, em nome de Jesus.